E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 13/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores, jogo de volta. Bahia contra Boston River. No jogo de ida foi 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Boston River venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 7 de 10 jogos. Palpite, Casa vence. Campeonato Árabe, Al-Ittihad contra Al-Riyad. O Al-Ittihad é o primeiro e o Al-Riyad o nono. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ittihad venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Riyad venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Al-Ittihad. 2-0 e 1-0. Palpite, Casa vence. Liga Europa, jogos de volta. Bilbao contra Roma. No jogo de ida foi 2-1 para Roma. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Frankfurt e Ajax. No jogo de ida foi 2-1 para os alemães. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Lazio contra Vitória. No jogo de ida foi 2-1 para Lazio. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, Casa vence, empate anula. Olympiacos e Bodo. No jogo de ida foi 3-0 para o Bodo. Nos últimos 5 jogos, o Olympiacos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, Casa vence. Lyon contra FCSB. No jogo de ida foi 3-1 para o Lyon. Nos últimos 5 jogos, o Lyon venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o FCSB venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, Casa gol. Manchester United contra Real Sociedad. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4.
Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Rangers contra Galatasaray. No jogo de ida foi 3-1 pro Rangers. Nos últimos 5 jogos o Rangers venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Fenerbahçe venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Tottenham e AZ Alkmaar. No jogo de ida foi 1-0 pro Alkmaar. Nos últimos 5 jogos o Tottenham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Alkmaar venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Liga da Conferência. Chelsea contra Copenhague. No jogo de ida foi 2-1 pro Chelsea. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Copenhague venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Palpite, casa vence. Fiorentina e Panathinaikos. No jogo de ida foi 3-2 para os gregos. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Panathinaikos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vitória de Guimarães e Betis. No jogo de ida foi 2-2. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Betis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Palpite, gol do visitante. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.